Estamos pegando eles um a um. Estamos pegando eles por todos os lados, que eles nem sabem o que está acontecendo. Pois é, essa fala foi do presidente Donald Trump sobre, a sua nova invertida agora contra a esquerda. Mas será que tudo isso está acontecendo mesmo? Parece que sim. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar também de duas frentes, de ação por parte da oposição do governo Lula. Duas CPIs muito importantes. Uma tem a ver exatamente com essa fala do Donald Trump sobre o USAID, a CPI da USAID, tá? E também outra que trata de um ponto muito delicado, a CPI dos Correios. Ou seja, tem muita coisa para ser exposta nesse governo Lula. O governo Lula está definhando, está acabando. E a gente vai entender de uma vez por todas, o que está rolando com essas falas do Trump e o quanto isso impacta o Brasil. Bora lá? Não esquece, Tenho que te pedir para se inscrever e te oferecer aqui os nossos e-books, que estão muito bons, tá? Eu fiz uma enquete ontem, pedindo para o pessoal, perguntando qual o tipo de e-book que vocês querem que eu forneça aqui para vocês, tá? E por coincidência, muitas pessoas falaram que querem um livro sobre espiritualidade e prosperidade, tá? Trouxe um livro desse para vocês, tá? Eu já tinha um esboço há muito tempo e tô terminando, tá? Então eu acredito que até semana que vem eu consigo trazer um e-book desse para vocês. Mas até lá, vamos falar só de investimento mesmo. Os segredos dos ricos nos investimentos tá disponível, é o nosso último lançamento. Mas se você não quer investir, se já tá bem demais, se já conhece muito isso, tem aqui, 20 regras para a vida, crescimento pessoal, grandes nomes da direita mundial, ou seja, tem muitos e-books todos preparados para você aqui, tá bom? Então, é só você clicar em cima do e-book, fazer o download e efetuar o pagamento via o Pix aqui, honestebook@gmail.com. Lembrando a você, tá, que o nosso canal ainda permanece desmonetizado. É por isso que eu tô aqui te atentando com propaganda, tá bom? Mas vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo, tá? CPI da USAID. Pode acontecer? Pode prosperar ou não? Pois é, quem está encabeçando essa CPI da USAID, inclusive o Gustavo Gaia fez um vídeo todo em inglês, denunciando para várias pessoas o que realmente está acontecendo aqui no Brasil, e aí ele está encabeçando essa CPI, tá? Qual que é a estratégia dessa CPI? Não pense que, mas CPI no Brasil sempre acaba em pizza. Não é bem assim, e você vai entender o porquê. Pedido da CPI da USAID chega a 100 assinaturas. Veja quem são. Faltam, tá? 71 assinaturas. Ou seja, eu preciso de 171 assinaturas para essa CPI iniciar. Vamos lá. O governo Lula hoje está com muitos problemas, tá? Diferente do que a gente viu em 2023, quando aconteceu a CPI da Covid, quando aconteceu a CPI do MST, hoje o governo Lula já não consegue controlar o impacto da CPI. A gente tem que pensar sobre isso também. E às vezes você pode ficar na dúvida, mas por que uma CPI? A gente já teve tanta CPI que acabou em pizza. Vamos lá. Hoje nós temos figuras dentro do governo norte-americano que estão de olho no que está acontecendo aqui no Brasil. Então, nós temos o Marco Rubio, nós temos o próprio Elon Musk, que não morre de amores pelo governo brasileiro, nem pelo judiciário brasileiro, tá? E nem pela imprensa brasileira, que quer regular as redes sociais a todo custo. Tá, o que acontece? Se houver uma CPI hoje da USAID, é possível que o próprio Donald Trump ou o Elon Musk possam ser convidados a participar dessa CPI. E aí o intuito é colher provas, porque o Elon Musk está investigando tudo, sem dormir. E é onde a gente vai falar das falas do Donald Trump. O que acontece? Se eles escolherem provas suficientes, os Estados Unidos podem ter uma ofensiva junto ao Tribunal Penal Internacional ou mesmo colocar na Interpol ou na Polícia Internacional figuras que possam ter crimes cometidos, ou seja, o dinheiro malversado do pagador de impostos americanos, fraudes tributárias americanas, nos Estados Unidos. Isso pode dar muita dor de cabeça. Então, essa CPI hoje eu vejo como muito importante.
outra CPI também é essa CPI aqui, que é a CPI dos Correios. Pois é, os Correios foram entregues ao governo Lula com lucros, muitos lucros, tá? Bilhões em lucro. E já tem um prejuízo de mais de 14 bilhões, ou seja, um prejuízo assustador. Um senador da República espera 30 assinaturas para protocolar a CPI dos Correios. A proposta de uma comissão parlamentar de inquérito, né, que vai ser começada pelo senador Márcio Bittar, que é da União Brasil. O Márcio Bittar, ele quer começar essa CPI para investigar para onde foi o dinheiro dos Correios. Aí, alguns pontos começam, né, a ser expostos. Por quê? Há aqui também a questão da Previ, que também está com rombo bilionário. Então a oposição também vai tentar abrir uma CPI. E CPI é uma coisa que sempre desgasta o governo. Sempre desgasta. O Hugo Mota deu a entender, né, que ele não vai segurar CPIs. Então, agora, o governo Lula ele tem que apagar incêndios, né? Ou seja, apagar incêndio dos diálogos, dos projetos que têm que ser aprovados, tem que apagar incêndio sobre o orçamento que começa agora de 2025, sobre o novo presidente da Câmara que o Lula ainda não tem diálogo, ou seja, sobre emendas, sobre escândalos que começam a ser apurados e a oposição ganha um prato cheio, né? Nesse caso aqui, com mais uma CPI, CPI dos Correios, que eu tenho certeza, né, que vai expor muitas coisas ainda. Vamos lá. Olha só, outro ponto que a gente precisa falar agora já é do Donald Trump. O Donald Trump não chegou para brincadeira, não. Trump, abre aspas, estamos pegando eles por todos os lados. Estamos pegando tanto que eles nem sabem mais o que está acontecendo. Eles não acreditam que estão sendo pegos. Escuta só o que ele disse. We're catching them left and right. We're catching them. Estamos pegando eles à direita e à esquerda. We're catching them to a point where they don't Estamos pegando eles um a um. Um ponto que eles não know what the heck is going on. They can't sabem que diabos está acontecendo e não conseguem believe they're getting caught. acreditar que estão sendo pegos. E eu tenho grande respeito And I have great respect for the people that are doing it. pelas pessoas que estão Elon Musk is helping us on, fazendo isso. Elon Musk está ajudando com isso. and he's pretty good. He's Ele é muito bom, ele é muito bom. pretty good. Então, assim, o Donald Trump está fazendo essa aposta de que realmente, né, a documentação, as provas serão irrefutáveis. Ou seja, está expondo a esquerda de uma forma que ninguém jamais expôs. Só para deixar claro também, abrindo aspas aqui, quando eu leio aqui para vocês as legendas, nós temos pessoas que nos seguem no canal que são deficientes visuais. Também temos muitas pessoas que às vezes estão ouvindo no carro enquanto está dirigindo ou no trabalho. Então, quando eu leio as legendas, não é porque eu penso que vocês não sabem ler, tá? Pelo contrário, acho que vocês sabem até melhor do que eu. Mas é porque muitas pessoas às vezes, né, são ajudadas quando a gente lê aqui as legendas, tá? Mas vamos lá, pessoal. Gazeta do Povo. Vamos de outra polêmica do Donald Trump. Trump diz que palestinos não poderão voltar a Gaza e que a paciência com o grupo Hamas já está acabando. O Trump já tinha feito uma declaração. Falou, olha, se até o dia que eu tomar posse vocês não liberarem os reféns, o inferno vai descer em Gaza. O Hamas topou um cessar-fogo, né, e liberou alguns reféns. Acontece que os reféns estão sendo liberados pouco a pouco. E as informações que chegam sobre a liberação dos reféns é chocante, né? Ou seja, tem reféns que estão sendo entregues como se estivessem, sabe, num campo de concentração, um holocausto total. Teve uma cena que me emocionou essa semana. Um dos reféns foi liberado, né? E a hora que ele saiu, ele chorava muito. Ele falou, a única coisa que eu quero é encontrar minha mulher e minhas filhas. Só que os desgraçados mataram, né? Abusaram da mulher e das filhas deles. Então, são figuras deploráveis, nojentas. E o Donald Trump deixou muito claro, eu estou perdendo a paciência. Eu falei para vocês que eu quero todos os reféns liberados. E aí, a Lechianelli, ela fez uma publicação. Trump, aspa. Se todos os reféns em Gaza não forem libertados antes do meio-dia de sábado, ele deu data,
O cessar-fogo deve ser cancelado e o inferno se abrirá em Gaza. Fecha aspas. Ou seja, Trump já demonstrou que não tá para brincadeira, tá? Não tá para brincadeira. Os palestinos estão proibidos de regressar para a faixa de Gaza. Ele falou, não, vocês não vão regressar. Tática inteligente do Donald Trump. É o Hamas, é o grupo de terror que utiliza os reféns, né, os civis, como escudo, mano. Se fingem de reféns, montam sua base dentro de hospital, dentro de escolas, para deixar entender que Israel é o mal. Cometem crimes de guerra o tempo todo, ou seja, seus soldados vestem-se como civis. Que assim, quando são abatidos, vai para a estatística de civis mortos. São canalhas, são monstros. Tá? A grande realidade é que a população americana está aprovando. Tá? O Ivan Kleber mesmo publicou aqui uma matéria da CBS News. Tá? Pesquisa da CBS News, que diga-se de passagem não é direita, Trump tem aprovação positiva em meio à semana de abertura energética, visto como alguém que está fazendo o que prometeu. Afinal, não foi isso que o Donald Trump prometeu? Né? A matéria, né, descreveu o Donald Trump como enérgico, focado, eficaz. Esses foram os termos mais utilizados pelos cidadãos americanos ao descrever a nova gestão do Donald Trump. Ele não está parando nem no domingo, ele colocou isso como meta de vida. Para vocês terem noção, na USAID, tá, a equipe do Elon Musk está dormindo dentro da USAID. Para você ter noção da repercussão disso. Os caras não estão deixando os democratas entrarem. Pois é, os democratas queriam entrar a todo custo, entrou com ação judicial, o Donald Trump falou, não, aqui não. Vocês não vão entrar, vocês não vão mudar nada, não vão mexer em nada. Nós estamos fazendo uma varredura total. O Elon Musk colocou as equipes revezando. São 24 horas por dia de investigação. Eles querem entregar toda a investigação ainda esse ano. Ou seja, todos os podres serão expostos. E o Elon Musk, diga-se de passagem, ele já tem, né, essa característica. Para vocês terem noção, na Tesla, enquanto ele construía a Tesla, né, em vez de morar numa mansão, ele mandou construir uma cápsula, né, uma casa pequena, dentro da empresa, e ele estava morando dentro da empresa para não perder tempo. Tá? Para não perder tempo. Então, a grande situação que se apresenta aqui é que as ações do Trump, do Elon Musk, vão impactar muito o Brasil. Uma das ações que impactou o Brasil também foi, né, a imposição de tarifas no Brasil. E eu estou falando sempre disso, né, os 25%. O Brasil também fez com os Estados Unidos. É uma medida de reciprocidade. Olha só o que o Jornal Nacional falou. Metade do que nós exportamos vai para os Estados Unidos. Ou seja, é o Brasil que vai sentir o impacto. Primeiramente, aumentariam os preços do aço que o Brasil pratica nos Estados Unidos. Isso diminuiria o nosso mercado lá nos Estados Unidos. Seria uma redução significativa porque eles são o nosso principal mercado. A gente pode estimar aí que teria uma redução em torno de 30% a 50% das nossas vendas para os Estados Unidos. O Brasil é o segundo maior fornecedor de ferro e aço para os Estados Unidos, atrás só do Canadá. No ano passado, as exportações brasileiras somaram quase 13 bilhões de dólares. Os Estados Unidos foram responsáveis por 45% dessas compras, seguidos pela China e pela Holanda. Já as exportações de alumínio renderam 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Os americanos foram nosso segundo maior comprador, atrás apenas dos japoneses. Pois é, fica claro e evidente aqui que o impacto do Donald Trump no Brasil é gigantesco. Vocês entenderam que a China compra 10%, 9%, enquanto que os Estados Unidos compra 49% do que a gente produz aqui. E a culpa disso é de quem? Do governo. É óbvio que é do governo Lula. Só faltou aqui o Jornal Nacional ser um pouco mais honesto. Por quê? Faltou dialogar e falar, não, tudo bem, a gente vai reduzir tarifas também, vamos dialogar, vamos começar a abrir discussões. Não, o Lula insiste em chamar o Trump de fascista, insiste em falar que não conversa com Donald Trump. Só faltou, galera da Globo, lembrar isso aqui, ó. Bolsonaro já fez o Trump desistir das tarifas. Agora, o Lula vai ser testado. Será que o Lula terá competência para isso? Ou a questão ideológica? É óbvio
que vai falar mais alto? Pois é. Então, em 2019, o próprio Bolsonaro aproveitou o canal aberto, né, que tinha com o Donald Trump e conseguiu, não, vou reduzir tarifas. O Brasil fez recorde de exportação. O próprio Bolsonaro, com a gestão Paulo Guedes, colocou ali a curva de Laffer, ou vamos reduzir impostos, vamos vender mais e assim a gente ganha mais. Deu resultado, né? Vamos lembrar que teve uma pandemia, vamos lembrar que teve uma guerra, e mesmo assim os resultados econômicos foram positivos. Agora, também sofremos uma pandemia e uma guerra. A pandemia é o governo no poder, né? É o governo do PT no poder, é a pandemia econômica que nós passamos. E também nós sofremos uma guerra moral, porque as pautas defendidas pela esquerda, sinceramente, são uma verdadeira guerra, uma afronta à moral aqui no Brasil. Mas fica claro, né? A diferença entre Bolsonaro, a diferença entre Lula. E outro ponto que a gente precisa falar, já do direito interno aqui também. Deputados articulam uma PEC para reduzir a idade mínima nas candidaturas a presidente e senador. Tá. Muita gente levanta aqui a hipótese, né, do Nicolas Ferreira ser candidato ou ao Senado, e essa é a ideia principal do Nicolas Ferreira, ou à presidência da República. E eu digo uma coisa para vocês. É fácil acreditar que o Nicolas Ferreira teria uma aprovação maciça, né, caso ele fosse candidato. Não se ele for um candidato confrontando o Bolsonaro, tá? Mas caso o Bolsonaro se torne, né, ou se mantenha inelegível, o Nicolas Ferreira é uma figura que tem muito potencial, tá? Muito potencial. Só que, mudando até o que eu acreditava quase impossível, né? Em dezembro do ano passado, quando você me perguntava, falava, o Bolsonaro vai ficar inelegível? Falava assim, não, no tribunal não vai rever isso. Só que a pressão internacional está me surpreendendo. Então pode ser que o Bolsonaro volte a ficar elegível. Se o Bolsonaro ficar elegível, seria uma loucura de Nicolas Ferreira querer disputar contra o Bolsonaro, tá? Então seria uma loucura. Não acredito que ele o faria. Então será um próximo senador. E só lembrando, se não tiver maioria no Senado, de pouco adianta essa luta, né, por parte da oposição. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial, tá? A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. Lembrando que a nossa biblioteca está à disposição aqui para vocês, com todos os nossos livros, livro de investimentos, segredos dos ricos nos investimentos, segredos da renda fixa. Logo eu trarei os segredos dos dividendos e dos bitcoins, tá? E provavelmente dos ETFs também. Serão uma sequência, né, de 5 livros para vocês. Mas por hora está aqui disponível. Você, ao fazer download de um livro, você está promovendo aí, mostrando para mim que o brasileiro é honesto, porque eu simplesmente deixo aqui. Você pega e paga quando você puder, né? Aquela boa e velha honestidade e confiança de cidadezinha do interior, né? Do fiado. Não, vem cá, pega, depois você paga. Ou não, paga aí o valor que você acha justo. Eu confio em você. Tá? Então você vai fazer o download, vai fazer o pagamento via Pix aqui, honestebook@gmail.com. Tá aqui disponível para vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu vejo vocês já no próximo editorial. Grande abraço.